Linkando isso que o Potter falou aí, dessa pesquisa que foi feita lá em Cornell, lá, que mostra que os feios ficam presos mais tempo e que são preteridos em julgamentos. Do outro lado, já que o Peninha citou que a feiura ela é sempre uma justa posição à beleza, né? O conceito se dá por conta do outro, né? Da mesma forma que pessoas feias se fodem mais na vida, de uma forma geral, do que pessoas bonitas são preferidas, por exemplo, numa eleição para presidente do Brasil, né? Também. A gente leva isso aparece assim. Hoje em dia eu não sei se isso ainda é tão explícito como assim, era quando tem na corrida alguém bonito em qualquer lugar do mundo, essa tipo pessoa, o Eduardo Leite, assim? Essa pessoa tem vantagens. A última eleição brasileira, a última eleição brasileira colocou o Bolsonaro e o Haddad. Eu acho o Haddad um homem mais bonito que o Bolsonaro. Tô falando só de estética. Qualquer pessoa é mais só de estética. Que o Bolsonaro. Não, agora só de estética. Nenhum nada. Sim. Não conheço ninguém. Nunca vi os dois. Nunca ninguém abriu a boca. Sim. Né? Claro, mas assim, eu lembro que na primeira eleição nossa, que a gente ficou anos sem votar, né, Arthur? Aí teve Fernando Collor de Mello. Ele colaborou muito para isso, né? Mas tu falava... Mas a minha avó dizendo que votou no Collor porque o Collor era bonito. Exato. A minha mãe, que inclusive era mais refinada que a tua avó, ela disse a mesma coisa, mas porém, como ela escolhia as palavras melhores que a tua avó, ela disse a seguinte frase, jura, maravilhosa: vou votar no Fernando Collor. Ele é muito bem apessoado. Hein? Muito bem apessoado. E aí, de fato, provou ser uma pessoa fantástica, né? Admirável. O Fernando Collor, tanto é que tomou todo o dinheiro da minha mãe. E um pequeno parênteses que eu quero abrir. Ele tomou o dinheiro de todo mundo, menos de Eduardo Bueno, que naquela época não tinha nenhum tostão. Eu não tinha nada, eu morava no mato, em Gramado, eu não tinha nenhum real. E as pessoas diziam assim, ele só nos deixou com 50 mil cruzeiros. Mas 50 mil cruzeiros era muito mais do que eu podia sonhar em ter naquela época. Eu fiquei felicíssimo com esse projeto comunista de Fernando Collor, que igualou toda a sociedade brasileira, ninguém leva isso em consideração. Houve um período da história brasileira em que todos os brasileiros tinham a mesma quantidade de dinheiro ou menos, 50 mil cruzeiros. Foi um momento maravilhoso da história. Fernando Collor de Mello nos deu... devolveu depois? Não. Depois ele devolveu. Devolveu 2 anos depois sem correção. Só que sem correção, ou seja, 1/20. A história do Brasil é tão torta que o Fernando Collor de Mello deu pra gente de presente depois o Itamar Franco, que serenamente chamou Fernando Henrique Cardoso, realizaram um dos planos de economia mais... O plano. Né? Mas o mais bem-sucedido plano econômico. O que mais movimentou pessoas de classe social na história desse país aqui. Organizou algo, né? Porque a inflação a gente voltou a tê-la, né? E sabe da dor. Sim. Mas assim, Peninha, tu falou alguma coisa assim, eu queria trazer também, porque a gente fala feio e várias coisas se linkam a isso aí, né? Pro Fernando Collor de Mello não vale isso aí, porque ele é bonito e essas pessoas cuidar, se separar só esse corte que eu tô ferrado. Mas essas pessoas são encantadoras, é incrível. É incrível. Tem uma aura, né? O cara carrega junto uma aura. O Peninha talvez já tenha feito isso aí, o Arthur eu não sei, né? Talvez antes, desde que eu acompanho o Arthur, não. Ontem fez aniversário, ontem não interessa numa rede social, né? Desculpa, no podcast, porque não conta, né? Mas ontem foi 7 anos do Timeline, o programa da Gaúcha que vende livros do Peninha. Quando o Peninha vai lá, explode a venda de livros dele. Foi o que mais vendeu até hoje, em todas as participações que eu tive em qualquer mais que programa da Globo, é isso aí. Mais que o Jô Soares. É isso aí. Aí, no Timeline, o Timeline me deu a oportunidade de conversar com presidentes e ex-presidentes. E eu conversei com o Fernando Collor de Mello, com o Luiz Inácio Lula da Silva, com o Michel Temer, com o Bolsonaro, de alguma maneira, né? Ele não era presidente ainda. E é incrível como esses caras são todos encantadores, sabe? São todos assim... E alguns deles não são bonitos, eles tu chega ali, tu entende por que eles chegaram lá. Sabe? O Bolsonaro, claro, o Bolsonaro, ele chegou por uma... troglodita e tal. Mas chegou por uma complexa junção de coisas ao mesmo tempo, né? Que conseguiu transformar ele no mito, porque eu vi uma chegada do Bolsonaro em aeroporto no Brasil, na corrida presidencial, e era uma coisa inacreditável. Era uma coisa insana. Era Beatles chegando.
Ainda bem que usasse esse advérbio. Uma gritaria, assim, sabe? Uma coisa louca, completamente louca. Então, assim, os feios, eles precisam, e esse Gonzalo aqui, esse argentino, fala assim, tá, e aí? O cara é escritor, né? Então ele desenvolveu uma capacidade de escrita. Ele diz que os feios sofrem preconceito, porém são os melhores porque eles precisaram lutar mais. Né? Mas tem um fundo essa tese aí. Ele teve que lutar para alguma coisa, para conquistar seu espaço. Né? Ele sofreu bullying primeiro. O Peninha falou que lugar do mundo tu estava, Peninha, que o teu nariz chamava atenção? China. Na China. Os chineses não gostam de deboche de narizes grandes, né? O Peninha tem um nariz mais largo. Apontavam o dedo e rolavam de rir. Mas apontavam assim, o braço esticado e o dedo E eu perguntei para a intérprete, para quem não nos ouviu, né? E a Paula, minha mulher, também é uma maravilhosa nariguda. E aí nós dois andávamos na rua juntos. E aí quando eu descobri que era isso, olha, eles se arrependeram muito. Porque eu disse, tu não sabe, o nariz é desse tamanho, tu não sabe o pé. Cara, eu chego nos lugares e eu hoje percebo isso, assim, durante muito tempo eu não percebi, mas não faz muito tempo que eu saquei, assim, que eu chego num lugar que tem mulheres, assim, sentadas ou no ambiente e ninguém olha pra mim. Ninguém se mexe pra me perceber. É uma coisa, tipo, olha, assim, e já volta pro que tava fazendo, eu já não chamo mais atenção. Uma época eu entrava nos lugares e as pessoas olhavam para mim, percebiam, tipo, olha ali, eu me sentia olhado, percebido. Eu não me sinto mais. Se eu entro num lugar cheio de mulher, como se não entrasse ninguém. Eu posso entrar, fazer o que eu quiser. Mas quando tu entra numa farmácia, o que acontece? As pessoas me lembram de mim por causa do Nós na História.